Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria conversar com você sobre tendências aí do mercado imobiliário, porém focado aí para você em você que quer investir, em você que quer começar a construir imóveis para vender, tá? Se você quer começar a construir imóveis para vender, você precisa ter um público-alvo definido, tá? Você está em uma grande cidade, você está em uma região metropolitana, você está em uma cidade média, você está em uma cidade pequena. Aonde você está? Isso vai influenciar no tipo de imóvel que você quer construir para vender, certo? Porém, você precisa pensar que nas grandes cidades você vai estar concorrendo com as grandes construtoras e você vai ter um número ali de terrenos disponíveis para construção limitado, tá? E concorrendo, tá, com as construtoras que já estão no mercado fazendo os mesmos imóveis para venda, tá? Região metropolitana é a região ali, normalmente são regiões onde as grandes incorporadoras, as grandes construtoras de apartamentos populares, elas estão explorando, tá? Então aí você já não pode pegar esse mesmo público dessa incorporadora, mas essa incorporadora trabalha com vários públicos, inclusive um público que pode ser o seu público-alvo, que é o público médio, tá? Normalmente, por falta de opção, o público médio ele acaba comprando esses apartamentos populares das grandes construtoras por falta de opção para ele, tá? Hoje, para você começar a investir em imóveis, você precisa pegar, isso é uma opinião minha, tá? Você precisa pegar regiões metropolitanas ou cidades médias, tá? Não comece em cidades pequenas, porque a cidade pequena, ela normalmente não tem um mercado imobiliário formalizado, formatado, tá? Ela não tem preços padrão de imóveis, tá? Acredite você que hoje um mesmo imóvel em uma região metropolitana pode custar R$ 500 mil, e esse mesmo imóvel em uma cidade pequena de 10, 15, talvez até 20 mil habitantes, ele teria que ser comercializado ali num valor máximo de R$ 300 mil e ele ainda ia ficar um bom tempo no mercado até ser comercializado, tá? Então não comece por cidades pequenas, porque você ainda não tem um mercado imobiliário formatado, você ainda não tem preços de comparação para você comercializar imóveis, e quando tem, os preços são baixos, os preços são compatíveis ao custo da construção, tá? Então, o que eu recomendo para você? Cidades médias, acima de 100 mil habitantes, e regiões metropolitanas, cidades no entorno de capitais, tá? Essas são, que também são cidades médias para grande, tá? Essas são as melhores cidades para você começar a construir imóveis para venda. Recomendo que você comece com um público médio, que é esse público, que é o maior público hoje, que é a maior demanda reprimida hoje do mercado, que é esse público com faixa salarial familiar entre 8 e 15 mil reais. É um público médio, tá? Não é médio baixo e não é médio alto, é um público médio. É um casal de professores, um casal de engenheiros, um casal de engenheiro e arquiteto, talvez ali um médico recém-formado, por exemplo, tá? Público médio, essa é a demanda reprimida hoje, tá bom? Público médio com faixa salarial entre 8 e 15 mil reais. Eu diria até mais, 8 a 20 mil reais, tá? E qual tipo de imóvel que esse público ele quer? Esse público hoje, ele está comprando imóveis de construtoras padrão, mas que fazem edifícios de apartamentos populares para vender.
Então nós temos hoje um público de padrão médio comprando um imóvel de padrão médio-baixo por falta de opção dentro do mercado que atenda a esse público. E esse é o maior público do mercado hoje. Tá? Então, qual é o acabamento do imóvel que você precisa fazer? Médio-alto, acabamento médio-alto. O que é um acabamento médio-alto? São paredes muito bem feitas, uma cozinha com ilha, um conceito aberto, talvez piso de porcelanato ou laminado de madeira, tá? Gesso com detalhes, talvez até de iluminação, né? Uma localização média, não precisa ser uma localização alta, nem uma localização popular, com 60 a 100 metros quadrados. Padrão de acabamento médio-alto e tamanho de 50 a 100 metros quadrados. Esse é o imóvel que vende hoje no mercado, com a faixa de preço, aí eu diria em torno de 300 mil, se for de 300 a 380 mil, tá? Se for casa e estiver bem localizado, casas geminadas, por exemplo, de padrão médio-alto, bem localizadas, o valor pode ser até um pouco maior. Tá? E aqui eu queria dar 3 exemplos desses pequenos empreendimentos que você pode construir para vender, comparando com a rentabilidade, com a lucratividade desse tipo de empreendimento, tá? Para que você comece a construir imóveis para vender. Tá? Primeiro tipo são 3 casas geminadas, padrão médio-alto, de 100 metros quadrados com 3 quartos, em lote de esquina, para que você tenha um projeto que as casas não aparentem ser geminadas, tá? Em uma boa localização. Aqui você pode colocar uma localização média, alta ou alta, porque você está trabalhando 3 imóveis no mesmo terreno, então você já está otimizando o terreno, então você pode colocar uma localização média alta. Tá? Segundo empreendimento, apartamentos de edifícios com 6 apartamentos de 3 quartos, de 70, 80 metros quadrados, com acabamento médio-alto também. E o terceiro empreendimento, edifícios com 12 apartamentos, 2 quartos, de 40 a 60 metros quadrados. Esses 3 empreendimentos vão atender a públicos similares, certo? Com uma pequena diferença. As casas são imóveis de venda mais rápida, que já existe uma demanda reprimida para pessoas que querem casa, não querem apartamento. Talvez gostariam até de construir a própria casa, mas que financeiramente aquilo ficou inviabilizado, porque o terreno já é muito caro. Construir em um terreno só, construir uma casa unifamiliar, construir uma unifamiliar em um terreno fica muito caro, porque você tem um terreno grande para você construir uma casa única, você tem muita despesa também com lazer, com muros, etc. Né? Você tem um segundo público, que é o público de apartamentos de 3 quartos. Qual é esse público? Também é o público médio-alto, porém é o público que quer um pouco mais de segurança e é um público que pensa em ter ou um filho e um escritório dentro de casa, usar, por exemplo, um quarto como escritório, ou quer ter 2 filhos e precisa de um apartamento de 3 quartos, ou já tem 2 filhos e está saindo do aluguel para um apartamento de 3 quartos. É o mesmo público médio da casa, do apartamento e agora do edifício de 12 apartamentos. Do edifício de 12 apartamentos com 2 quartos também é o mesmo público médio, porém é o público que está começando a vida, é um público ali de um casal que está começando a vida ou de um profissional que ao invés de alugar quer construir, quer comprar o próprio imóvel. São imóveis de entrada para o público médio, tá? Com um padrão médio-alto. Certo? 3 empreendimentos. Em um terreno padrão,
tá? Aqui na região, por exemplo, terreno 12 por 25, terreno padrão, esses 3 empreendimentos, 300 metros quadrados, né? Esses 3 tipos de empreendimentos, eles podem, eles são a tendência para que você comece a construir para vender, tá? Eu vou deixar para o próximo vídeo ou para os próximos vídeos o cálculo de rentabilidade desses tipos de imóveis construídos para vender, para você ver qual é, para exemplificar para você qual é o retorno sobre o investimento, tá? Porque trata-se disso. Qual o valor investir e qual é o retorno desse investimento em um prazo determinado, tá? E você vai ver que a gente está falando de lucratividades de 40% a 100%, trabalhando com preço de imóveis que vendem muito rápido em um ano. 40% a 100% de retorno em um ano, trabalhando com preço de imóvel que vende muito rápido, sem qualquer dificuldade. O retorno pode ser maior se o valor dos imóveis for maior. Tá? Tudo isso você precisa trabalhar. Você pode fazer um bom projeto do imóvel, um imóvel muito bem feito em uma boa localização e trabalhar valor de venda maior. Talvez você tenha um prazo um pouco maior para vender aquele imóvel, mas essa diferença de valor de comercialização talvez justifique esse valor um pouco maior de comercialização com esse tempo um pouco maior para comercialização. Tá? Então eu vou deixar para o próximo vídeo fazer um cálculo desses 3 tipos de imóveis, desses 3 empreendimentos para você que quer começar a construir para vender, para você que quer começar a fazer empreendimentos, para você que quer começar a fazer investimento imobiliário, tá? Para você que quer começar a investir em imóveis para vender, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou fazer o cálculo desses 3 tipos de imóveis para você, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva, né? Curta o vídeo, compartilhe, né? E deixa aqui nos comentários qual tipo de imóvel você, por exemplo, gostaria de comprar. Isso vai servir para que a gente tenha aqui uma base, né? Uma base aqui para a gente tirar, né, dados de vocês, por exemplo, que são consumidores de imóveis, né? Todo mundo é consumidor de imóvel, né? Todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Então, se você quer comprar um imóvel, por exemplo, deixa aqui nos comentários qual imóvel você quer comprar, qual tipo de imóvel você quer comprar. Se você quer construir para vender, deixa aqui nos comentários qual tipo de investimento você pretende fazer. Se você quer investir em imóveis, deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre investimento imobiliário para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Até o próximo vídeo.